Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, nessa nossa segunda parte da conversa sobre mitigação. A partir do relatório IPCC, do painel intergovernamental, justamente falando sobre mitigação, lançado agora em abril, dividido em duas partes. Nós estamos pegando como foco principal essa primeira parte, de como é que nós podemos ainda recuperar o planeta ou se a situação agora é de adaptação. Vai lá, confere o primeiro programa do podcast para a gente poder passar para essa segunda conversa com os nossos convidados de hoje. Suzana Kahn, doutora em Engenharia de Produção, professora titular e vice-diretora da Coop FRJ, coordenadora líder e autora do IPCC, inclusive do último relatório sobre o qual estamos conversando. Carlos Eduardo Young, professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor do estudo Green New Deal como estratégia de desenvolvimento para o Brasil. Suzana, Cadu, sejam bem-vindos mais uma vez ao Capital Natural. Doutora Suzana, na última nossa conversa que tivemos, a gente estava falando sobre revisões do IPCC e como é que essas revisões conversam diretamente com governos e como é que as políticas públicas podem se adaptar a isso. Eu queria ampliar esse olhar, abrindo essa nossa segunda parte, com relação, por exemplo, à imprensa. Como é que essa comunicação é feita em larga escala, com sociedade, com a imprensa, das revisões feitas pelo relatório, das divulgações que o relatório acredita ser importantes. E aí eu queria uma visão da senhora sobre esse tema. Por favor, seja bem-vinda. Obrigada. Olá novamente. Olha, a imprensa tem uma certa dificuldade, né? Eu acho que eu tenho percebido ao longo aí desse período que eu tenho trabalhado na área de mudança climática, ou seja, mais de 20 anos, que a imprensa ela tem se tornado cada vez menos especializada, né? As editorias de ciências, jornalistas com formação e maior conhecimento da parte, né, científica, eles têm um pouco ido para outras atividades. Você não vê mais uma editoria como a gente tinha no passado, na imprensa tradicional que eu estou falando, né? De aspectos de científicos, como era no passado. Eu acredito até que com a questão recente da Covid, né, eu acho que isso mudou bastante e eu acho que houve uma divulgação, um grande interesse da população, todo mundo começou a entender de vacinas, existiam cadernos específicos, jornais e debates. Eu acho que isso tudo mostra que quando você dá a informação, né, transmite a informação correta e provoca, a população participa, né? Então, mas eu percebo que houve um desinteresse, um empobrecimento, né, da forma que a gente se comunica. Não sei, eu não sou analista dessas questões de comunicação, talvez internet, essa questão de fake news, WhatsApp e simplesmente algumas pílulas de informação que para questões científicas não dá para você dizer numa frase, né, traduzir uma questão que é tão complexa, né? A gente no outro bloco estávamos falando de transporte, não basta, né, o Cadu comentou, não basta só descarbonizar o transporte ou torná-lo mais eficiente, mas também ter um olhar de redução de necessidade de deslocamento, necessidade e prover os serviços àqueles que estão longe, sem necessidade deles se deslocarem. Enfim, é uma questão muito... E até mesmo um aspecto cultural disso, né? Porque a própria questão de você aceitar utilizar mais ou menos transporte público tem a ver com outras questões que não tem absolutamente nada a ver com o transporte em si, como a questão de segurança, como a questão de status, né, hábito. Você vê um prefeito, né, de Londres indo de metrô para o trabalho. Né? Aqui, alguém que tem um certo status se recusa a andar de ônibus, mas aí você vai ver o ônibus, que também é uma forma de transporte horrível, é inseguro, tem assalto. Então, é muito complexo. Isso tudo para dizer que como comunicar de uma forma simplesmente numa frase, num tweet, coisas tão complexas. Mas eu acho que tem esse ponto que eu acho que a tradução da ciência ela não tem sido suficiente, né? Apesar de você ter cada vez mais conhecimento. Mas também tem uma questão que
no Brasil eu acho complicada, que é a própria educação básica, né? Eu acho que a educação no Brasil ela é de péssima qualidade e o interesse por ciência e por essas questões deve começar já no primeiro grau, né? Então, eu acho que se você tem uma questão muito complexa e a população não tem uma educação formal de qualidade, você fica muito distante, né? Parece que nós estamos falando coisas extremamente fora do contexto de grande parte da sociedade. A sociedade percebe mais claramente quando ela é diretamente impactada. E muitas vezes até confunde, né? Acha que é mudança climática e nem é, mas não importa. Quando chega perto, eles conseguem, né, a sociedade consegue perceber que alguma coisa está errada, né? Então, eu acho que a mídia, de uma maneira geral, deveria tentar, né, tentar se comunicar melhor, e muitas vezes o cientista, ele próprio, não tem essa facilidade de comunicação, né? Não tem uma boa forma de se expressar, porque não é a área dele, né? E dessa maneira, muitas vezes não consegue atrair também o interesse do público mais leigo. Então, eu acho que a área de comunicação deveria estar mais engajada, né, nessas questões para traduzir para a sociedade coisas que muitas vezes são muito complexas, né? A gente, inclusive, tem aqui no Capital Natural esse trabalho que é pioneiro, de certa forma, lá atrás, desde que essa cadeira foi ocupada pelo Fernando Gabeira, depois pelo Guto Abranches, pela Marina, atualmente por mim. Mas o nosso trabalho aqui é justamente tentar abrir espaço para esse tipo de conversa. O nosso papel aqui é trazer essa tradução em larga escala para a sociedade. Agora com podcast também, além, claro, do Band News TV, das nossas plataformas digitais, a direção do programa do Jorge também, sempre observando os temas mais quentes e mais fortes que impactam na sociedade, justamente para trazer essa proximidade do cidadão comum também, que tem tantas outras coisas para fazer no dia a dia. Professor Cadu, seja bem-vindo ao Capital Natural. Nessa abertura, eu citei o trabalho do senhor com Green New Deals. E aí eu queria que o senhor falasse sobre o que são Green New Deals, por favor. Perfeito. Eu vou aproveitar a sua primeira pergunta, mais uma vez agradecendo a presença aqui, sobre a questão da imprensa. Algo que a gente sofre hoje é com uma visão mitificada, fake news, de que a ação pública, a ação da política pública, a ação do Estado é sempre perversa e que o Estado melhor é o Estado mínimo, menor possível. Nós estamos falando de uma transformação da sociedade que é necessária para um mundo melhor, porque do jeito que está, a gente está perdendo socialmente, está perdendo ambientalmente, está perdendo economicamente. A gente precisa de uma transformação. Só que essa transformação não vai acontecer de uma maneira espontânea. Ela precisa ser induzida. E o que a gente percebe hoje na forma pela qual isso é comunicado à população? A gente tem um noticiário local, no caso da televisão, a Band e outros canais têm seu noticiário local, onde você vê nitidamente a população clamando por política pública. Nós precisamos resolver problema de saúde, o hospital não está funcionando, a educação não está funcionando, a rua está esburacada e etc. Tem um risco, está tendo inundação, e que significa que a gente precisa de um Estado funcionando bem, mas funcionando mais. E no noticiário mais tarde, o noticiário do horário nobre, 8, 9 da noite, a gente ouve o discurso contrário, que a gente precisa reduzir o papel do Estado, que quanto mais Estado, pior, e o melhor seria ter a redução máxima possível do gasto do Estado. O que a gente tenta demonstrar com o Green New Deal, que essa visão é equivocada. O que a gente precisa é de um Estado mais atuante, melhor e mais conectado com as demandas sociais. Por quê? Porque essa mudança de comportamento, essa retomada com um novo patamar, né, que quer dizer Green New Deal, literalmente, né, um novo arranjo verde. Essa retomada se dê com princípios verdes orientados para princípios de inclusão social e melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida quer dizer o quê? Ambiente preservado, com ações econômicas para induzir o setor privado. Ou seja, o setor privado ele é que vai fazer as coisas, mas ele precisa ser orientado a partir de incentivos e estímulos. Como?
estabelecendo instrumentos econômicos que incentivem as ações que são desejáveis. Por exemplo, no caso da energia, a gente penalizar as fontes sujas e incentivar as fontes adequadas, como? Com políticas de crédito, com política fiscal, com uma tributação diferenciada. No caso específico das ações voltadas para a periferia, nós temos necessidade orçamentária. Então, a gente precisa repensar o orçamento para alocar o recurso orçamentário onde ele é mais necessário, onde ele é mais socialmente importante e ambientalmente importante. E o que a gente percebe é que há uma forte correlação entre o investimento que vai proteger o ambiente e o investimento que vai proteger a qualidade de vida e a inclusão social, né? Eu fiz referência no programa passado à questão da construção civil. A construção civil é altamente inclusiva socialmente. Ela pode ser uma construção civil destinada a piorar o problema, por exemplo, construindo mais em áreas inadequadas, mas ela pode ser reorientada para resolver o problema, retirando pessoas de áreas de risco e reconstruindo espaços que sejam atraentes para a população ficar ali, né? Não se fala em deslocar a população para mais longe, mas para trazê-la para espaço de cidadania, gerando emprego, gerando renda. Então, o que a gente mostra é que essa experiência que já está ocorrendo no resto do mundo, essa retomada econômica verde, que internacionalmente na literatura atende por Green New Deal, é orientadora do programa de ação do governo norte-americano atual, é orientadora de ação da maioria dos países componentes da União Europeia. Temos componentes claros de retomada econômica verde em governos como China, outros países latino-americanos, e isso significa que existe um enorme potencial de geração de renda e emprego e tributo através de fazer o certo e sair do fazer errado. Então, fazendo aqui um paralelo, o que a gente perde com o modelo atual? No programa passado eu fiz referência, por exemplo, às perdas econômicas que a gente tem por manter desmatamento. O que a gente ganha com desmatamento? 1 hectare a mais de pastagem? Vai ganhar o quê? 200, 300 reais por ano por hectare. E eu emito, quando eu estou queimando 1 hectare de floresta, eu estou emitindo, quem está fazendo isso está emitindo o equivalente a 150, 200 automóveis emitindo por ano. Ou seja, qual é o valor maior? O consumo de 150, 200 automóveis ano ou os 200, 300 reais a mais que eu estou ganhando por colocar um boi a mais ou menos uma taxa de lotação em área de fronteira, um boi por hectare que eu estou ganhando em cima disso. Então, se a gente recupera esse princípio, a gente recoloca a economia brasileira num outro patamar, do ponto de vista de competitividade. Eu queria lembrar que nós perdemos a possibilidade de assinar um acordo comercial extremamente importante entre Mercosul e União Europeia, entre outras razões, possivelmente a mais importante delas, pela falência da política ambiental, das gestões administrativas atuais em fazerem política ambiental. O retrocesso ambiental no Brasil está custando, entre outras coisas, a não assinatura do tratado comercial negociado por muito tempo com a União Europeia, que traria muitas possibilidades para novos negócios. Então, a gente tem que perceber que, economicamente, o que é atrasar as ações, a inação, e não fazer nada esperando acontecer o problema, vai ser muito mais caro do que agir agora. E quanto mais cedo o Brasil e outras economias investirem em ações de emergência climática, de mitigação, maior vai ser o potencial de geração de renda e emprego pelas ações que a gente está incentivando. Então, isso é uma nova maneira de se pensar a atividade econômica. Em essência, essa é a ideia do Green New Deal. E isso se dá tanto na esfera nacional como na esfera subnacional. E é importante que isso esteja incorporado na política pública da Prefeitura, do Estado, da União. Sei que a gente tem trazido alguns exemplos aqui para essa nossa conversa, mas eu queria, então, trazer mais um aprofundamento sobre como colocar o tema urgência climática no cotidiano das populações que estão diante de tantas outras coisas e tantas outras realidades desse duro Brasil
de hoje em dia, caríssimo, com desemprego, com falta de políticas públicas, como é que a gente pode, enquanto nosso papel do lado de cá, da imprensa, e de vocês também, por parte da ciência, no trabalho com a educação, trazer essa urgência climática no cotidiano das populações aqui do Brasil? Por favor, primeiro, professor Cadu, e depois, doutora Suzana. A população brasileira ela já está sofrendo as consequências das mudanças climáticas. Nós tivemos mais uma vez, e isso infelizmente será cada vez mais frequente, tá? Tragédias de origem climática. O caso mais dramático foi o município de Petrópolis, que já é sabido que é um município que tem uma enorme contingente populacional vivendo em área de risco, que não deveria estar morando nessas condições, e isso custou, do ponto de vista econômico, não apenas o custo de se fazer todo o tratamento, todo o trabalho emergencial, porque levar um helicóptero, levar uma equipe de resgate, está custando ao orçamento público dinheiro que poderia estar sendo investido em escola, em hospital, em outras formas de ação. Mas a própria paralisação da atividade econômica. Colocando aqui um outro exemplo recente aqui do estado do Rio de Janeiro, um outro evento climático extremo bloqueou praticamente os municípios de Angra dos Reis e Paraty, fechou a estrada e, consequentemente, toda a possibilidade de atividade econômica desses municípios em cima da atividade de turismo fica perdida porque não há acesso ao município. Então, esses elementos já estão presentes. Também está presente no tempo de deslocamento, que aumenta, porque quando cai uma chuva, a rua alaga e você não consegue trafegar. Então, esses elementos já estão presentes no cotidiano. O que a gente talvez precisa melhorar é a comunicação dessa informação. E a comunicação dessa informação passa por impedir esse conflito do noticiário local com o noticiário nacional, que fala, a gente tem que aumentar o gasto público, do outro lado, a gente tem que reduzir o gasto público. Como é que a gente pode fazer isso? Orientando a ação pública para onde ela é necessária. Se a gente for fazer uma conta do tempo que é gasto no noticiário falando das 50 mil confusões políticas de Brasília, que levam nada a lugar nenhum no longo prazo, em contraste com o que seria necessário de levar a informação, por exemplo, das consequências econômicas, das consequências sociais, do que está acontecendo e vai se agravar em termos de mudança climática, a gente talvez tivesse uma solução mais próxima, uma aproximação da comunidade ao problema real. Tá? Eu só queria enfatizar, voltando à sua pergunta original, mitigação e adaptação, nós precisamos de investimento nos dois, porque as mudanças climáticas trarão consequências inevitáveis e serão piores para os grupos sociais mais frágeis, e isso requer ação agora, porque quanto mais tarde eu agir, mais custoso isso vai ser pessoalmente, vidas humanas, socialmente, economicamente, e também precisamos reduzir as emissões, fazer a mitigação para não tornar o problema ainda pior no futuro. E esse tipo de ação pode ser um elemento de ativação econômica, pode ser um elemento de geração de renda, geração de emprego e tributo, mas para isso é necessário uma política pública direcionada para isso, um Estado voltado para isso, que não é o Estado mínimo, mas é um Estado socialmente orientado para a sustentabilidade. E isso o resto do mundo já está mostrando que é possível. Doutora Suzana, gostaria da complementação da senhora, e aí também pegando como gancho essa fala final do professor Cadu, de que o resto do mundo está mostrando que é possível, se a senhora lembra de algum exemplo, até para trazer mais quente o assunto para quem está nos acompanhando também e possível de perceber. Olha, quando você pergunta desse papel, né, da comunicação e como fazer com que as pessoas se sintam mais engajadas, como chegar mais perto da população, eu acho que tem aí duas reações a essa inércia em relação a agir, né, por parte, né, da população, de cobrar, ou até mesmo dos governos, né, ou quem está no governo. Uma delas, eu acho que é por ignorância mesmo, dificuldade de compreensão, ou seja, não é uma questão de má fé,
é uma questão de desconhecimento do problema, né? Com esse grupo, vale muito a pena o esforço de você tentar se aproximar, mostrar, direcionar para soluções que eu acho que são muito importantes que essas pessoas percebam e participem desse debate. Para o outro grupo, onde há uma real má-fé, só porque se beneficiam do status quo, né? Eu acho que é só uma forma, de fato, de alterar esse comportamento seria mostrar que existem outros benefícios, né? Que existem formas também de se ganhar, de se beneficiar, e com isso poderíamos ter duas estratégias aí diferentes, né? Onde você pode provocar talvez essa quebra, né? Esse bloqueio que atrasa a nossa entrada no século XXI. Porque quando a gente coloca em cima da população esse peso, né, que já está, como já foi falado, e o Cadu comentou, já tão sofrida, né? Uma forma, talvez, de também mostrar os benefícios de você atuar frente à mudança climática, os benefícios mais próximos dela, né? Não apenas aquilo que daqui a 10 anos, ou no médio prazo, não estou nem falando do longo prazo, ou até mesmo uma próxima tragédia. A gente viu que várias pessoas que vivenciaram, né, a tragédia, estamos falando de Petrópolis, já vivenciaram, as famílias que eventualmente também sofreram, né, o mesmíssimo drama que elas estão vivendo. Alguns viveram 2 vezes, então é porque não tem para onde sair. Não é que não acredito que aqui pode desmoronar, mas é que não tem muita alternativa, não tem para onde ir. Então a gente tem também, eu acho que aí entra realmente o papel fortíssimo do poder público, que aí eu comento que também o que o Cadu comentou, da importância da presença do Estado, e de novo a questão da Covid, eu acho que mostrou bem isso, né, a importância do SUS, como foi importante a gente ter, né, todo o sistema SUS aí. Então, novamente, eu acho que o que a população precisa e o que a gente poderia fazer ligando mudança climática, as ações da mudança climática com o interesse da população. A população precisa de mais renda, a população precisa de emprego, e tudo isso pode ser obtido através de uma nova forma, de uma nova economia, né? Que não há plano. Eu acho que no caso do Brasil, aí a última comentário que você pediu para eu falar sobre o que existe no resto do mundo, né, que dá certo, o resto do mundo tem um programa de governo, né? Tem uma ideia para onde quer ir. Eu não estou nem falando que é necessariamente green, blue, grey, não importa, existe um programa. Que programa nós temos? Não tem nenhum, não é verde, não é de cor nenhuma. Né? A gente não tem um programa para ciência e tecnologia, a gente não tem um programa para educação, a gente tem um programa para o meio ambiente e nem tampouco para o desenvolvimento. Né? A gente está realmente aprisionado numa situação atual onde não nos movemos. E o fato da gente não se mover significa a gente ficar para trás, né? Porque o resto do mundo está andando. Então, mostrar ou evidenciar para a nossa população já tão fragilizada de que agir em prol das mudanças climáticas é gerar mais emprego, melhor distribuição, reduzir desigualdade. Eu acho que essa é a questão mais próxima do que ficar discutindo 1,5 grau o nível de concentração, 450 ppm. Entende? Essas coisas estão muito distantes. Eu acho que o que a população está precisando realmente são de questões mais imediatas e que as ações frente à mudança climática poderão atender exatamente a esses desejos, a esses anseios. A gente precisa crescer, a gente precisa dar emprego, a gente precisa aumentar a renda. E aí, abrindo esse nosso horizonte para o resto do mundo, a gente está tendo agora a guerra, né, na Ucrânia, e no mês de abril agora que passou, tivemos 2 eventos na Europa politicamente importantes para virar essa chave. A reeleição de Emmanuel Macron, que quer ser um líder nessa mudança, principalmente no continente europeu,
de renovação de frota de automóveis, de novos acordos verdes, e uma pressão que Olaf Scholz, o chanceler alemão, sofreu para que a Alemanha possa rever seus contratos com fornecimento de gás. A Alemanha compra quase metade do gás que consome da Rússia, que hoje está nessa situação envolvendo a guerra. Como é que esses eventos relacionados à guerra se tornarão, a curto prazo ou a médio prazo, mais avançados ou não? Ou seja, a gente pode ter uma corrida contra o combustível fóssil apenas por conta da guerra, ou vocês acreditam que a guerra pode ser um fator fundamental também para que essa chave possa virar de uma vez por todas? Doutora Suzana, por favor. Olha, eu não acho que a guerra vai ser ou está sendo um fator fundamental. Acho que evidencia, claro, a importância da segurança energética, de você ter vários fornecedores, né? Eu acho que isso evidencia bastante, né, a dependência de um único fornecedor. Mas não acho que isso seja tão fundamental na diversificação de matriz energética. Acho que isso já é sabido, já era sabido, né, e vai continuar a busca por novas fontes renováveis e reduzir custos e diversificar a matriz energética. Eu realmente não acredito exatamente que isso vai ser determinante, né? Tanto não é que, num primeiro momento, o que está se fazendo? Está se aumentando a produção de gás natural, né, que é um combustível fóssil. Então, o próprio Brasil se comprometeu a aumentar a nossa produção de petróleo. Então, essa ideia, né, de que, por conta da guerra, a gente vai migrar mais rapidamente para as renováveis, eu não acredito, porque o que está acontecendo de fato é um aumento na produção. Quem está podendo aumentar a sua produção, até para se beneficiar do preço internacional que tá lá nas alturas. Então, está todo mundo aumentando as produções de fósseis para poder atender, né, essa falta, né, essa insegurança que Rússia e Ucrânia, né, estão gerando. Então, não acredito, né, nisso. Eu não acredito nessa questão romântica, né, da mudança climática, da questão. É uma questão meramente econômica. Então, a partir do momento em que você começa a ter as renováveis muito baratas e te dando mais segurança, porque elas estão distribuídas de uma forma mais uniforme no planeta, né? É por isso que está se mudando para as renováveis, é por isso que elas estão crescendo, é por isso que as companhias de petróleo estão virando companhias de energia, mudam até o nome, Total é Total Energy, a Equinor mudou de nome, a Shell também é energia. Por que isso tudo? Porque eles estão querendo manter seus próprios negócios. Então começa hidrogênio, começa solar, começam todos a trabalhar nisso para poder se manter no mercado. Não é por preocupação ambiental, né? Eu acho que o empresário pode até, com raríssimas exceções, se preocupar com isso, mas a preocupação maior de um empresário é o seu negócio, é manter seus lucros. Essa é a função, né, da empresa, manter lucros para os seus acionistas, etc. Agora, quando você falou aí da questão de Macron, etc., que ganhou, mas com uma margem não foi tão alta assim, né? Eu vejo que muitas vezes esses governos mais autoritários, né, que estão, de certa forma, crescendo em vários lugares, né, não importa se é direita ou esquerda, mas são governos mais autoritários, eles se valem muito da fragilidade da população, né, da fragilidade, seja a fragilidade educacional, que nem questiona, né, autoridades, nem nada, fragilidade econômica, onde qualquer sistema que apresente assim, uma pretensa saída de aumento de renda, ou de ter emprego, ou comida, enfim, tem mais sucesso, né? E fragilidade de identidade frente ao inimigo imaginário, né? Que talvez seja um pouco o caso que a gente fala de Rússia e Ucrânia, me lembra muito da Argentina, com a questão das Malvinas, né? E aí você cria-se o inimigo e você coloca aí um governo, entre aspas, forte, né? E a questão ambiental tem um pouco disso, né? Porque um governo forte
forte no sentido do governo autoritário, né, não houve a população local, não houve nada, né? Então, a questão ambiental ela está muito associada também às populações, à sociedade, aquela região que pode ser ou não impactada por um determinado empreendimento, né, o planejamento de longo prazo, que vai afetar muitas vezes interesses daqueles setores que sustentam um governo mais autoritário, que está olhando naquele momento, não tem o menor compromisso com médio e longo prazo. Nós fizemos um Capital Natural aqui, mostrando como essa agenda não está presente em nenhum dos pré-candidatos à presidência da República até aqui. Esperamos que daqui a quase 6 meses, quando a eleição ocorrer, isso venha à tona e a gente possa falar mais sobre isso, seja enfim, nas propagandas ou até mesmo nos programas de governo, e voltar a esse tema aqui no Capital Natural. Professor Cadu, para a gente encerrar, o senhor acredita que o Brasil pode voltar ou pode ter alguma liderança nessas questões socioambientais em algum momento dessa década ainda? Uma liderança mundial? Eu acho que a gente tem que acreditar, né? Eu acho que, como o título do seu programa coloca, né, Capital Natural, o Brasil é uma superpotência de capital natural. E o que nos torna tão diferentes é essa enorme riqueza, não apenas de natureza, mas de relação social com a natureza, o etnoconhecimento. Então, se a gente tiver uma visão mais estratégica, mais de longo prazo, a gente explicar melhor o quanto que a gente ganha com a conservação e quanto a gente perde, a gente consegue avançar. Não há desafio maior no Brasil do que pobreza. E o que a gente tem aprendido é que pobreza não é apenas a pobreza monetária, a pobreza medida em unidades de real, mas é também a pobreza não monetária, é a qualidade de vida, né? E o que a gente tem vivido é um período de longo prazo, de muito tempo, de empobrecimento, tanto monetário quanto não monetário. E é muito melhor viver num país onde as pessoas estejam bem do que viver num país onde haja uma concentração de riqueza na mão de alguns e uma enorme destruição da qualidade de vida da população majoritária. Então, nesse sentido, eu sim acredito que a população brasileira vai refletir melhor e vai tomar uma decisão mais consciente a partir desse ano, mas daqui para frente, levando em consideração tudo que a riqueza natural, o capital natural que o Brasil tem a nos oferecer e como isso pode ser nossa estratégia de diferenciação e competitividade. E interromper esse regresso ao passado, essa tentativa de voltar ao século XIX, que tem liderado a dinâmica econômica dos últimos anos, porque ela só vai nos empobrecer, tanto monetariamente quanto não monetariamente. Tem uma música do Belchior, o senhor citou no último programa, o seu Jorge, de tanto correr, vamos chegar atrasados ao fim dos anos 50, Lira dos 20 anos, para mostrar essa parte final aí do que o senhor falou, de como é que a gente precisa olhar para o futuro e esquecer essa volta ao passado, ao século XIX. Gente, quero agradecer demais a participação de vocês no Capital Natural. Suzana Kahn, doutora em Engenharia de Produção, professora titular e vice-diretora da COP UFRJ, coordenadora líder e autora do IPCC, inclusive do último relatório sobre o qual conversamos nessas 2 etapas do Capital Natural, Carlos Eduardo Young, professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor do estudo Green New Deal como estratégia de desenvolvimento para o Brasil. Muito obrigado a vocês, obrigado a você também que nos acompanhou. Você pode nos acompanhar ao longo dessa semana no podcast ou até mesmo dar uma olhada novamente lá nas plataformas digitais que o programa vai estar disponível ou aos finais de semana, sempre aqui no Band News TV. Boa semana pela frente, cuide-se bem e até o próximo Capital Natural.